Olá, queridos amigos, bem-vindos mais uma vez ao esboço da lição de Escola Sabatina. Estamos muito felizes de compartilhar esse tema do santuário. E a lição desta semana, Cristo, nosso sacrifício, lição número 7. Está conosco para comentar esta lição o pastor Alberto Chin. Bem-vindo, pastor Alberto. Obrigado. Vamos a fazer uma oração e então vamos dar sequência ao nosso esboço. Por favor, pastor. Grande e eterno Pai que estás nos céus, nesse momento, ao abrirmos a Tua palavra, pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito, a presença dos Teus santos anjos conosco e que possamos compreender e aceitar o grande sacrifício de Cristo na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Que possamos ser renovados pelo poder desse sangue em nome de Jesus. Amém. Amém. Durante a Segunda Guerra Mundial, era costume nos lares dos americanos ter em algumas janelas uma estrela brilhando. Isso representava que em aquela casa um filho teria sido enviado para a batalha e teria morto em aquele lugar. Por isso eles colocavam aquela estrela. E conta a história, há anos atrás, Sir Larry Lauder estava caminhando uma noite pelas ruas de Nova York com seu pequeno filho. E o filho perguntava: pai, por que aquela janela tem aquela estrela? E ele começou a explicar: é porque aquela família considerou seu filho e esse filho foi para a guerra, ele morreu, por isso eles colocam essa estrela de ouro brilhando em suas portas. Continuaram caminhando e ele encontrou uma estrela. Aí também tem um filho que foi dado para a guerra e ele morreu. E ele dizia assim, afetivamente. Finalmente chegaram a um lugar descampado e ele viu longe aí no céu que estava despejado uma estrela brilhando. E ele disse: pai, olha, ali no céu uma estrela brilhando. E o pai respondeu: efetivamente, aí uma estrela. E ele disse: quem foi que deu seu filho ali? E o pai aproveitou e disse: Deus deu seu filho. E ali na janela do céu existe aquela estrela. Claro que é uma explicação, uma aplicação daquela ilustração, mas Deus deu sua vida por todos nós. E o foco da lição desta semana é entender e compreender o significado da morte sacrificial de Jesus. Vamos a passar à segunda parte do nosso esboço, que é a compreensão. Nessa primeira parte vamos tocar três assuntos fundamentais. A primeira parte, o servo sofredor, o incompreensível sacrifício de Deus na cruz do Calvário. Por que, pastor Chin, a Bíblia relata que Jesus teria que morrer na cruz, sofrer todo aquele sofrimento que passou? E era necessário tudo isso para conceder-nos a vida eterna ou a salvação? Em realidade, não haveria como solucionar o problema do pecado a não ser através da morte do próprio pecador, ou seja, de toda a humanidade. Mas Deus arquitetou um plano de escape através do qual Ele mesmo morreria em nosso lugar. Isso é um mistério que nós não temos como explicar, é o mistério da piedade. Mas é interessante nesse lado. Algumas pessoas se perguntam assim: por que tanto sofrimento? Jesus não podia morrer simplesmente com uma pedrada? Ou quem sabe alguém viesse e cortasse o pescoço dele com uma espada? Como João Batista. Exatamente. Mas eu creio que a resposta para essa pergunta você tem no próprio texto bíblico. No Evangelho de João é dito que: e eu, quando for levantado da terra, a todos atrairei a mim mesmo. Agora, ao mesmo tempo, o caminho a Cristo, ou seja, o livro de Ellen White, Caminho a Cristo, esclarece que a cruz é uma revelação para os nossos sentidos embotados pelo pecado. Em outras palavras, o pecado me tornou tão insensível, tão frio, tão apático, que se Jesus morresse uma morte qualquer, simplesmente não me tocaria em nada. Simplesmente eu diria: é mais um que morreu, né?
como tantos outros. A morte não é uma novidade na história humana e nem nos dias de Cristo, porque todos os seres humanos do Antigo Testamento, com exceção daqueles que foram arrebatados vivos, como no caso você tem Enoque e Elias, todos morreram. Agora, Deus usou a forma mais dramática de morte para tentar, com isso, sensibilizar a nossa apatia espiritual, de maneira que nós viéssemos a refletir sobre a morte de Jesus. Agora, lógico, a cruz é um ato tanto de Deus como do diabo. Então, não é só de um lado, não é só de Deus ou só de Satanás. É Deus entregando o seu filho para morrer e, ao mesmo tempo, Satanás o absorvendo em sofrimento da pior forma possível. E agora, pastor Tim, não havia alguma outra maneira de salvar a humanidade? Tinha que ser assim como aconteceu, morrendo na cruz, tudo isso? O espírito de profecia, manifesto em Ellen White, até esclarece que anjos se ofereceram para salvar a humanidade. Mas não havia outra alternativa. Somente aquele que criou a humanidade podia recriá-la e salvá-la do pecado. Então não havia outra alternativa nesse sentido. Agora, o salário do pecado é a morte, né? E então o pecador tinha que morrer e Jesus morreu em seu lugar. Agora, não poderia ser um anjo por quê? Nós temos algumas ilustrações interessantes no sistema sacrificial, lá do Antigo Testamento. E um deles, que até nós já mencionamos em uma ocasião anterior, é o sacrifício que deveria ter ocorrido com Isaque, mas um animal veio e substituiu-o. E esse animal representando a Cristo e Isaque representando a humanidade. Agora, nós não entendemos todos os detalhes do plano da salvação, porque ele é um mistério. Agora, mistérios não são assuntos que não se estudam. Mistérios são assuntos que a gente vai até onde a revelação nos leva. Nós sabemos que só aquele que criou a humanidade podia salvá-la. Mas por que isso? É um mistério para nós. Nós não conseguimos, e cuidado para não explicar mais do que a gente deve. O certo é que a ação salvífica de Deus através de Jesus Cristo morrendo na cruz do Calvário foi o clímax do plano da salvação. É interessante uma coisa, que se a gente der uma olhada lá na Epístola aos Hebreus, você vai ver até um texto interessante em Hebreus 10:4. E esse texto nos diz, porque é impossível que sangue de touros e de bodes remova pecados. Bom, se é impossível, por que então foram oferecidos? Mas é lógico que eles eram meios que apontavam a um fim último, se a gente pudesse usar essa expressão, que era o sacrifício na cruz do Calvário. Então, eles em si não tinham valor. É mais ou menos como a lua. A lua não tem luz própria. Ela depende da luz que é projetada do próprio sol. Então, da mesma coisa esses sacrifícios, eles eram oferecidos, o pecador era perdoado. Só que era um perdão dependente do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E agora, sangue. A palavra sangue, de 1 João capítulo 1, verso 7, nos ilustra que Deus quer nos purificar com sua sangue. Agora, mas o santuário não era sujado com a sangue, então purificava ou talvez ensuciado, poderíamos dizer assim. Qual é o sentido da sangue? Por que a sangue? Qual é o símbolo da sangue? Simboliza o que a sangue? Bom, o sangue realmente representa a vida. Você tira o sangue da pessoa, ela morre. E no sentido comum do termo, o sangue contamina e não purifica. Tanto é que em muitos casos, quando a gente viaja ao redor do mundo, até, pelo menos aqui a Associação Geral, ela fornece seringas, para que não se corra o risco de, indo em determinado país e precisando tomar alguma injeção, eles usem
ou reutilizem uma seringa e uma agulha já usada em outro paciente e você acaba ficando contaminado e pegando doenças. Então, normalmente você vai no lugar e pede, olha, usa essa seringa aqui. Então, o sangue contamina. Se você quiser saber se está com uma infecção ou algum problema, uma das primeiras coisas que os médicos pedem é o exame de sangue, porque ali se manifestam até mesmo as doenças que você tem. Não vou dizer todas, mas algumas delas. As leis do Antigo Testamento até previam que não se deveria consumir sangue em termos de alimentação. Só que no plano da salvação, o sangue tem o efeito inverso. 1 João, capítulo 1, verso 7 diz: "E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado." E ponto final. Então, o sangue de Cristo é poderoso o suficiente para purificar todo e qualquer pecado. Em outras palavras, não há pecado que tenha uma magnitude que ultrapasse o alcance do sangue de Cristo. O problema do sangue de Cristo não se tornar eficaz não é no sangue, é em minha rebelião, ou em eu não me submeter a Deus. Mas todo e qualquer pecado pode ser purificado pelo poderoso sangue de Cristo. E o livro de Levítico é um livro sangrento, né? Muita sangue. E o sangue também é símbolo de pacto, de aliança, não é assim? Confirmado com o sangue. Confirmado com o sangue. E sem o sangue não conseguiríamos nós ter salvação, não é assim? Exatamente. Agora tem uma coisa, nós falamos muitas vezes de muito sangue na Bíblia. Eu creio que nós deveríamos reverter um pouco o nosso discurso e dizer, é muito pecado. Se não houvesse o pecado, o sangue não teria que ser aspergido ou usado. Então nós deveríamos culpar não o sangue e dizer que Deus é sanguinário, no Antigo Testamento só queria sacrifícios e tudo. Nós deveríamos dizer, há muita rebelião contra Deus e muito pecado que tornou necessário a aspersão do sangue. Exatamente. Vamos a passar à terceira parte de nosso esboço, que é a aplicação. Um grande perigo que nós temos a cada dia é a indiferença. Perigo de aceitar o Evangelho e depois minimizá-lo. Por exemplo, em Mateus capítulo 2, verso 1 ao 4, nós encontramos 3 atitudes frente ao sacrifício de Jesus. Nós encontramos a Herodes, por exemplo, que recebeu o Evangelho, mas ele o rejeitou violentamente e com ódio. Depois temos os judeus que quando conheceram que Jesus estaria nascendo em Belém, eles foram indiferentes, não se preocuparam, não se importaram, não correram atrás dele. Em terceiro lugar, nós vemos os reis magos que vieram do Oriente, que se alegraram com grande júbilo, diz a palavra de Deus. A pior reação frente ao amor é a indiferença. E isso é o que mata. Um esposo que se encontra, uma esposa que se queixa de sua esposa porque ele não fala, é indiferente, prefiro que ele me bata. Mas a indiferença mata. Que esta lição que nós temos estudado esta semana possa despertar nosso interesse maior em relação ao que Jesus fez por nós e possamos aprender e aplicar que precisamos ser menos indiferentes e mais apaixonados pelo grande sacrifício que Jesus fez por cada um de nós. Vamos a passar à última parte do nosso esboço, que é a criatividade. Ao terminar esta sétima lição, qual será nosso compromisso? Qual será nossa reação? Criatividade tem que ver com uma tarefa para nossa casa. Qual é o resultado dessa lição? Há uma citação que nos lembra: Cristo foi tratado como nós merecíamos para que pudéssemos receber o tratamento a que Ele tinha direito. Pode repetir comigo então esta gratidão que surge no nosso coração? Eu agradeço e aceito o que Jesus fez por mim na cruz do Calvário.
Fala em teu coração, eu agradeço, por favor, eu te agradeço porque o Senhor fez por mim na cruz do Calvário. Eu agradeço muito sua morte substitutiva. Ali onde você está, por favor, faça essa oração comigo. Querido Pai, muito obrigado porque o Senhor deu sua vida por cada um de nós. Ajuda-nos a contemplar com nossos olhos mortais esse grande sacrifício e nós possamos valorizar, aceitar o que o Senhor fez por cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém.